Glória a Jesus. Você está alegre ainda? Amém, querido. Eu queria compartilhar uma palavra que o Senhor trazia ao meu coração alguns dias atrás, sobre no último domingo aí o pastor ele ministrou aqui nos homens e citou a história de Sansão. O Senhor já vinha falando comigo uns dias sobre isso, e eu queria que você abrisse sua Bíblia em Juízes capítulo 16, uma história muito conhecida que nós já ouvimos muitas vezes falar, a história de Sansão e Dalila. Até filme, talvez já, eu acredito que tem, se não me engano, tem filme da Sansão e Dalila. Juízes 16, deixa aberta a sua Bíblia, no verso 4. Espírito Santo, nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra. Tua palavra, ela continua nos renovando, nos fortalecendo, mudando o destino, transformando famílias, lares. Senhor Jesus, a Tua palavra continua restaurando a identidade de filhos, Pai. Nós oramos nessa noite para que o Senhor venha conduzir o nosso coração a entender o que o Senhor quer falar conosco. Aleluia. Espírito Santo, repreendemos agora, Pai, todas as obras malignas, Pai, contra nossas vidas nessa noite, para nos tirar da Tua presença, da Tua palavra, do entendimento que o Senhor quer nos dar hoje. Senhor Jesus, o mesmo Espírito Santo que conduziu os profetas, Teus apóstolos a escrever as cartas, todos os livros que estão aqui, Senhor, diante da nossa presença, pedimos que nessa noite conduza nosso coração, nos direcione, nos abra nossa mente, nos dê sabedoria, em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? Deixa aberta a sua Bíblia em Juízes 16, para nós entender. No capítulo 13, você vai começar a ler, você vai ver que a palavra de Deus fala sobre a história de Sansão. Amém? Aquela mulher não podia ter filhos, e o seu esposo se chamava Manoá. Interessante que no momento o Senhor chega, o anjo do Senhor, a Bíblia diz, mas eu creio que foi o próprio Cristo ali, que chegou diante dela e falou que ela teria um filho, ela conceberia, amém? E aquele anjo, ele fala com aquela mulher, ele diz para ela: do teu ventre vai nascer, né, uma criança, e essa criança será nazireu. Ou seja, nazireu significa separado, amém? Consagrado ao Senhor. E ela recebeu aquilo ali, se alegrou, e o seu marido escutou ela falar aquilo, que ele não estava junto, e ele falou com a mulher: vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos fale como deve proceder isso, como nós devemos alimentar essa criança, como que deve acontecer, porque o nazireu deveria ser separado, amém? A alimentação era restrita, tinha várias coisas que a lei ordenava que ele deveria seguir, porque ele era consagrado ao Senhor, amém? E naquele momento eles oram novamente, logo o Senhor se manifesta, aparece e fala como deveria ser, que ela não deveria beber vinho, bebida forte, fermentada, muitas coisas, que ela não deveria chegar perto de nada imundo, né, comer nada imundo. E é interessante que essa criança, então, ela é gerada, ela começa a crescer, e Juízes 16:4, a palavra de Deus fala no momento em que Sansão ele arruma um relacionamento que não é da parte do Senhor. Juízes 16:4, vamos ler. A palavra de Deus, vamos ler até o 21, tá, irmão? Não tem bastante. Juízes 16:4. Passado esses acontecimentos, Sansão se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, chamada Dalila. Então os governadores dos filisteus foram procurá-la e lhe propuseram: seduz Sansão, descobre de onde vem sua força extraordinária, com que meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para então subjugá-los. Cada um de nós te dará 13 quilos de prata. Dalila indagou a Sansão: conta-me, pois eu te rogo, de onde vem a tua maravilhosa força? De que maneira poderia ter vencido e amarrado? Sansão explicou: se me amarrasse com 7 tiras de couro nova, ainda úmida, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro ser humano. Então os líderes dos filisteus trouxeram Dalila 7 cordas de arco fresca, que não tinham ainda sido secas. Ela usou para amarrá-lo.
ela havia escondido alguns homens do seu quarto, então gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele arrebentou as tiras de couro, frescas como se fossem fios de estopa, que se aproximam do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua poderosa força. Mais tarde disse Dalila a Sansão: zombaste de mim, me disseste mentiras. Agora eu suplico, dá-me a conhecer que seria necessário para amarrar-te, subjugar-te. Sansão tornou a explicar: ora, se me amarrasse firmemente com cordas novas, que nunca tivesse sido usada, eu poderia perder a força extraordinária, e seria tão fraco como qualquer homem. Então Dalila tomou cordas novas, conseguiu amarrar o braço dele. Em seguida gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando. E ela havia escondido alguns homens no seu quarto. Contudo, ele rompeu as cordas como se fossem umas linhas atadas aos seus braços. Depois disso, Dalila voltou. Ao falar com Sansão, ele pediu: até agora brincaste, me iludiu com tuas mentiras. Conta-me como devo amarrar-te. Então ele lhe declarou: se teceres as 7 tranças na minha cabeça, na minha cabeleira, num pano, e prenderes com um pino de tear, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Mais tarde, Dalila fez com que Sansão dormisse. Assim que ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças da sua cabeça num tear e prendeu com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. Ele despertou rapidamente do sono, arrancou o pino com o tecido. Protestou-lhe Dalila: como pode dizer que me ama se o teu coração não está comigo? 3 vezes me fizeste tola, não me fizeste saber a verdade sobre onde reside a tua grande força? Como todos os dias ela importunasse, olha isso, irmão. Como todos os dias ela o importunasse, com sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. E lhe abriu todo o coração, revelando a ela o seu segredo. Jamais se passou navalha sobre a minha cabeça, disse ele, porquanto sou nazireu, consagrado desde o ventre de minha mãe. Por isso, se fosse rapado todo o cabelo da minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim. De fato, eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Então Dalila sentiu que finalmente Sansão havia aberto o coração de verdade, revelado todo o seu segredo. Em seguida mandou chamar os líderes dos filisteus por meio da seguinte mensagem: vinde agora mais esta vez, porque ele me contou toda a verdade sobre o seu segredo. Os príncipes dos filisteus voltaram a ela, levando toda a prata prometida, fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo. Ela chamou um homem para vir rapar todo o cabelo e as 7 tranças da cabeça de Sansão. Depois o afligiu e, humilhando, viu suas forças se esvaindo. Então Dalila chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. Em seguida, os filisteus o prenderam, furaram os olhos, levaram para casa, amarraram com 2 algemas de bronze e fizeram girar um moinho no cárcere. Até aqui. A força de Sansão estava através dos seus cabelos, amém? Nós sabemos disso. O Senhor disse para aquela mãe que não poderia passar navalha na cabeça dele, que ele seria consagrado ao Senhor, e as forças dele eram através daquela cabeleira que ela tinha, e que ele tinha. É interessante porque aquela mulher importunou Sansão durante 3 vezes, querido. Durante 3 vezes ela, de toda forma, ela tentou que Sansão falasse onde estavam as suas forças, de onde vinham as suas forças, e 3 vezes ele mentiu, ele negou ela, ele não quis falar a verdade. E a palavra de Deus diz, é interessante, no 16:16, todos os dias ela importunasse com sua insistência, foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. É interessante, irmãos, porque nós olhando do capítulo 14 até o capítulo 16, você vai ver que Sansão teve 3 mulheres. E no momento em que Sansão tem uma certa maturidade para se envolver num relacionamento, ele vai até os filisteus, se apaixona por uma menina, e a Bíblia diz que seu pai e sua mãe não aprovaram aquilo ali, não se alegraram, não acharam, não encontraram favor. Mas ele mesmo assim ele insistiu naquele relacionamento. E ele se relaciona com aquela primeira mulher. Resumindo a história para você, não deu certo aquele casamento, só deu bagunça. Depois ele se envolve com uma prostituta, filisteia também. E a terceira mulher era Dalila, se envolve com essa mulher, uma filisteia também, né?
e essa mulher ela consegue arrancar uma informação dele que não deveria falar. E é interessante porque Sansão era um líder. Deus levantou Sansão porque o povo estava sendo oprimido naquele momento. Havia 40 anos que eles estavam sendo subjugados pelos filisteus, ou seja, Israel estava dominado pelos filisteus, era eles quem governavam, eles quem davam as ordens, eles quem mandavam. E naquele momento Deus levanta Sansão para que ele viesse a libertar aquelas pessoas, amém? Que ele viesse a ajudar aquelas pessoas naquele lugar. Embora nós lemos a história de Sansão, nós entendemos que Sansão conseguiu matar muitos homens dos filisteus, conseguiu fazer grandes coisas ali, mas o final da história dele foi trágico, porque ele não conseguiu dar continuidade, por causa que ele abriu a sua boca e as suas forças se esvaíram. E o Senhor me chamava a atenção com isso, querido, porque Satanás, ele é insistente, irmão. Satanás, ele trabalha dia após dia na sua vida, ele não se cansa. A palavra de Deus fala em 1 Pedro, no capítulo 5:8, preste atenção nisso: sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Ou seja, aquela mulher importunou ele, a Bíblia diz, todos os dias ela importunou ele, ou seja, incomodou todos os dias, insistentemente, até que ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. E ele entrega, ele fala, onde estavam as suas forças? E naquele momento ele perde as suas forças, ele é cegado naquele momento, perde a sua visão. E talvez você esteja vivendo hoje dessa forma, como este homem, não enxerga mais nada. Talvez você está cego. Eu não sei de que forma você chegou aqui hoje, mas a palavra de Deus diz que Sansão, ele perdeu as forças no momento que ele abriu a sua boca, e ele foi cegado por aqueles homens, pelos seus inimigos. E queridos, algo muito interessante é que Sansão, sabendo que estava em um relacionamento que Deus não estava se agradando, Sansão, sabendo que aquela mulher em todo momento estava tentando matar, estava tentando se aproveitar daquela situação, porque ela recebeu uma grande proposta na vida dela. Para ela era uma oferta tentadora, né? A prata, a quantidade de prata que ela ia receber, o valor que ela ia receber por entregar aquele homem. E ele mesmo assim, ele insistiu naquilo. E é interessante porque 3 vezes os homens, pensa bem, irmão, a própria mulher que estava do lado dele trouxe homens para dentro da casa, escondeu para que ele fosse capturado. E ele mesmo assim não caiu assim. E muitas vezes talvez você está vivendo assim. Eu não falo na parte de relacionamento, quero que você entenda espiritualmente na sua vida. Talvez tem coisas que você tem insistido, que Deus já tem falado para você, tem mostrado para você, que você tem trazido o seu inimigo para dentro da sua casa, e eles têm trabalhado dentro da sua vida, dentro do seu casamento, dentro do seu ministério, seu papel de um pai, de uma mãe, de um esposo, uma esposa, não sei. E talvez você não tenha percebido, talvez você não está enxergando o que o maligno está fazendo na sua vida. E é interessante, querido, porque ele é tão sutil que ele vem devagarinho. Ele começa nas pequenas coisas e vai liberando aos poucos até se tornar algo tão grande que você não consegue mais reverter. E assim aconteceu com esse homem. A alma dele ficou tão fadigada, tão exausta, até o ponto de chegar no momento de desejar a morte, de sentir uma sensação de morte. Ele não aguentava mais, então ele entrega o jogo. Se tem alguém insistente, é o inimigo das nossas almas, querido. E nós precisamos vigiar e orar, porque o diabo, vosso adversário, está ao redor, rugindo como um leão, procurando para quem possa tragar. Mas nós desprezamos isso muitas vezes. Nós não podemos desprezar, querido, as sutilezas dele. E eu citei alguns exemplos aqui, irmão. O título dessa mensagem é Estancando a Ruptura, Recuperando as Forças. Eu citei alguns exemplos aqui, mas antes
nós vamos entender algo sobre Mateus 4. A palavra de Deus fala, querido, nós sabemos dessa passagem, já lemos muitas vezes, que Satanás, no momento que Jesus ele passa aqueles 40 dias de jejum e oração, Satanás apresenta-se diante do Senhor Jesus e ele diz para Jesus, no momento que ele teve fome: se você é filho, manda essas pedras virar pão e come. E o Senhor revide a ele com a palavra de Deus, amém? E na segunda vez ele fala para Jesus: se tu é o filho, te atira aqui de baixo, pede para os anjos. Ou seja, novamente ele tenta e o Senhor Jesus responde, revide ele com a palavra. E na terceira vez novamente ele pede, diz para ele: me adora, eu te darei esses reinos, tudo isso aqui, se você me adorar. E Jesus novamente revida ele com a palavra. E a palavra de Deus diz que no final o Senhor ordenou ainda, ele disse: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só ele servirá. Assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e serviram. Isso mostra a insistência do inimigo de nossas almas, irmãos. Se com o próprio Cristo ele insistiu até o final. Mas é interessante porque eu e você temos algo tão precioso em nossas vidas que nós não usamos. É uma palavra tão pequena que se chama autoridade. Jesus disse assim, ordenou-lhe então Jesus. Ele estava ali insistindo, irmão: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quantas vezes você tem dado ordem na tua casa? Quantas vezes tem se levantado situações em sua vida e você tem sido acuado, acometido, desanimado, se entregado? Dê ordem, irmão. Se levante e diga: Satanás, eu te ordeno, sai da minha casa, sai do meu casamento, sai do meu trabalho, sai do meu relacionamento, sai da maneira que eu tenho agido com meus filhos, com a minha esposa, eu não sei, irmão, mas ordena, dê ordem, porque há uma autoridade sobre a minha, sua vida, que não é delegada por homens, mas é pelo Senhor dos exércitos, é por aquele que sangrou até a morte na cruz. Ele deu autoridade, e a palavra de Deus diz que nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum mal, nenhum dano nos causará. Nós precisamos usar de autoridade, irmão. Nós temos vivido dias, queridos, que a igreja tem estado acuada, intimidada, afligida. Precisamos nos posicionar. E se nós já temos visto aonde está a ruptura, aonde nossas forças estão indo, o Senhor já nos mostrou. Então, por favor, posicione-se, dê autoridade, use de autoridade, dê ordem, amém? Posiciona-se e use da autoridade que está sobre a sua vida. Glória a Jesus, amém? E Satanás tem trabalhado, irmão, fortemente, insistido dia após dia, causando rupturas em diversas áreas, fazendo você perder as forças, ficar desanimado, fadigado, acabado, irmão. Ele tem agido na sua comunicação, no diálogo, no seu relacionamento, na sua intimidade com o Senhor, roubando o teu tempo, no seu sentimento, deixando o seu coração cheio de entulhos. Ele tem trabalhado nos seus desejos, levando você a cobiçar e desejar os deleites e prazeres do mundo e não da eternidade. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar e sua justiça, e as demais coisas ele acrescenta. Ele tem trabalhado, irmãos. Ele tem trabalhado na nossa área financeira, tornando uma bagunça, na sua submissão dentro do seu relacionamento, mulher, fazendo você ser autoridade da casa e não o homem, na sua gratidão, levando você a ser um ingrato, murmurando em tudo, tirando teus olhos do que Cristo fez por você, aquilo que Ele já derramou sobre a sua vida, levando você a focar no que ainda você não alcançou na terra.
O Senhor já derramou, já fez sobre a sua vida. Mas nós olhamos porque nós não temos e nós não alcançamos ainda. Olha para o que Ele já fez em sua vida, para o que Ele já fez na sua casa, para o que Ele já fez na sua família, no seu casamento, que Ele está fazendo. Para de olhar porque você não alcançou ainda, querido. Isso é uma ilusão da sua vida. Amém? Tenha sonhos, glória a Jesus. Nós temos que ter sonhos, irmão. Mas por favor, não deixe seu coração ser consumido por alcançar o que você não alcançou ainda, e esquecer daquilo que o Senhor já fez, está fazendo, deliberou, aquilo que está sobre você, sobre sua família, sua esposa, sua casa. Amém? Ele tem trabalhado na nossa paciência, tornando-o estressado para tudo, até para acordar e respirar o ar que Deus nos deu. Que isso, querido? Ele tem trabalhado na sua... Isso aqui, irmão, é algo que eu vejo constantemente. Na sua paternidade, maternidade, homem e mulher, levando você a terceirizar essa missão que eles... Satanás quer que você terceirize a sua missão de um pai, de uma mãe. É interessante porque ontem nós estávamos num congresso e nós estávamos naquela mesa conversando sobre alguns assuntos, e houve uma situação de um assunto da questão de qual é a lembrança que nós temos do nosso pai e nossa mãe. Muitos dizem: minha lembrança era uma vara, né, desse tamanho, saía fora do trigo. Minha lembrança era o pai muito bruto, o pai só trabalhava. E querido, muitos pais hoje, o filho talvez não tenha crescido nessa memória. Talvez você não tenha surrado, você não tenha batido, né? Amém? Mas tem tido uma memória: meu pai só trabalha, minha mãe só trabalha, o meu pai não brinca comigo, minha mãe não brinca comigo. A memória que eu tenho da minha mãe vive brigando com meu pai, vive discutindo. A memória que eu tenho é o meu pai ou minha mãe murmurando. Qual é a memória que a sua geração vai ter de você lá na frente? Um homem e uma mulher dobrados, a memória que eu tenho é quando eu chego no quarto, meu pai está orando, a minha mãe está ali, né? Às vezes acontece uma situação, os dois se perdoam, sentam na mesa, conversam, dialogam. Qual é a memória, querido, que a próxima geração vai ter de mim, de você? É interessante porque quando Paulo ele envia uma carta a Timóteo, ele diz assim para Timóteo: Timóteo, lembro de tuas lágrimas não fingidas, de noite. Timóteo era um homem de lágrimas, um homem que amava o Senhor, que chorava diante da presença dele. Essa era a memória que aquele pai espiritual tinha daquele filho. Eu não sei qual memória você tem deixado à sua geração, querido. Sabe? Muitas vezes é interessante isso, eu ouvi de um ministro. Nós chamamos orgulho de processo. Orgulho não é processo, irmão. Por favor, não confunda as coisas. Tem processo que nós precisamos passar, amém. Mas o orgulho precisa ser quebrado. Processos precisam ser passados. Orgulho precisa ser quebrado. Amém? Glória a Jesus. Dois pontos que foram os principais fatores na vida de Sansão para acontecer uma ruptura em sua vida que levou a perder as forças. Primeiro ponto: ouvir a voz de seus pais, não obedecer, que levou a fazer más escolhas. Nossas más escolhas é pelo fato de ouvir a voz do pai e não obedecer. Sabe, irmãos, muitas vezes dizemos: Senhor, eu quero ouvir tua voz, mas você tem ouvido a voz dele. Eu tenho certeza disso, porque o Espírito Santo habita no seu interior. 1 Reis 13:11, muitas vezes eu menciono esse texto aqui. Fala sobre aquele homem que era um profeta de Judá. Ele foi até Betel,
Ele profetizou, o Senhor disse o que ele deveria fazer. Ele obedeceu uma parcela da voz, apenas uma parcela da voz. Deus não quer que você obedeça uma parcela da voz dele, Ele quer que você obedeça toda a voz dele, do início ao fim. Então, por favor, pare de obedecer parcelas da voz do Senhor, obedeça toda ela, obedeça tudo aquilo que Ele já falou, através de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, da palavra dele. Não sei, você sabe. Por favor, obedeça ao Senhor, obedeça a sua voz, para que você não faça más escolhas. Lá em Mateus 7 diz assim: todo aquele, Mateus 7, 24, que ouve minhas palavras, pratica, será comparado a um homem sábio, construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Todo aquele que ouve minhas palavras, não pratica, como insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. Grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam multidões atônitas com seu ensino. Ou seja, a questão é nós ouvir e praticar. Muitos de nós temos ouvido a voz do Senhor, irmão, e nós sabemos disso, mas o problema é obedecer, porque obedecer nos custa. Muitas vezes nós precisamos retornar lá atrás, lá no início, e Ele fala conosco e nós não queremos, porque nos custa a nossa reputação, nosso ego, nosso orgulho, custa muitas coisas dentro de nós. É interessante porque Jesus, na última ceia, Ele senta, sai da mesa, pega a toalhinha, a bacia e sai lavando os pés dos discípulos, de um por um. Ainda Pedro pede: me lava todo o corpo. Nós não queremos isso. É difícil para nós. É difícil pedir perdão. Pedir perdão nos custa. E há um problema, queridos, porque o povo israelita, após o Egito, caminhou 40 anos em ciclo por ouvir e não obedecer. Josué capítulo 5, algo muito profundo, que fala assim: todo o povo, 5:5, todo o povo que saíra havia sido circuncidado, mas todo o povo que nascera no deserto, no caminho depois da sua saída do Egito, não havia sido circuncidado, porque os filhos de Israel andaram durante 40 anos no deserto, até que pereceu toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, visto que não obedeceram à voz do Senhor. Jurou-lhes Yahvé que não veriam a terra que os seus antepassados haviam prometido, sobre o juramento dar-nos, terra onde manam leite e mel. Isso aqui é forte, preste atenção nisso, porque os filhos de Israel, no 6, andaram durante 40 anos no deserto, até que pereceu toda a nação. Quem? Homens de guerra. Homens de guerra morreram no caminho. Homens de guerra pereceram, porque não obedeceram a voz do Senhor. O que te custa obedecer a voz do Senhor? Para mim tem que custar tudo, independente se eu perco ou não perco, eu preciso obedecer a voz dele. Se eu não obedecer, querido, vai me custar muito caro. Então, por favor, obedeça a voz do Rei, o Rei da Glória, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou está falado, o que ele declarou está declarado. Você só precisa obedecer. A voz dele, não a sua, não a voz da sua alma. Amém? Guerreiros morreram no caminho. Talvez você seja um que esteja aqui hoje, ou uma que está morrendo no caminho. Já perdeu as forças, há uma ruptura, mas essa noite é uma noite do Senhor restaurar as suas forças. Essa noite é uma noite do Senhor restaurar os guerreiros, os homens de guerra, as mulheres de guerra neste lugar, em nome de Jesus.
O segundo ponto que levou a uma ruptura na vida de Sansão, levou ele a perder as forças, as más escolhas. As suas más escolhas foi em cima de seu desejo desenfreado, conduzido pelos seus sentimentos a ponto de se prostituir. É interessante porque Paulo fala em 1 Coríntios 7:22. Vou ler. 1 Coríntios 7:22. Diz assim: pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto, pertence ao Senhor. Da mesma forma, aquele que era livre, quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Não escravo de você mesmo, não escravo da sua carne. Nós somos escravos de Cristo, irmão. Amém? Precisamos entender que fomos chamados a ser escravos de Cristo e não da nossa carne. Não escravos de nossos desejos desenfreados, nossos sentimentos, mas sim de Cristo. Aleluia. Iludido por sua alma, as suas más escolhas foi em cima de seu desejo desenfreado, conduzido pelos seus sentimentos a ponto de se prostituir. Ou seja, Sansão foi iludido por sua alma. Quantas vezes você tem sido iludido por sua alma, por seus desejos, seus prazeres, seus deleites? Eu creio que essa é a noite que o Senhor restaurar a sua vida, restaurar o seu coração, estancar o lugar que você sabe aonde está esvaindo as suas forças, aonde Satanás está insistindo dia após dia, trabalhando dentro da sua casa, ou no seu casamento, não sei, sua família, a sua submissão, não sei, você sabe. Eu queria convidar você nessa noite a se colocar de pé. Amém?